que a Montfort defende, parte 2. Carta enviada em 3 de janeiro de 2010 por um consulente de Maceió, Alagoas, religião católica, escolaridade superior em andamento, profissão estudante. Caro professor Orlando Fedeli, muito me espanta o quanto em curtas linhas o senhor consegue afirmar aquilo o que eu outrora havia repetido. De fato, ninguém dá aquilo que não tem, e minha pretensão não foi nunca de tentar ensinar algo ao senhor, até porque pela sua formação, experiência e sabedoria, não há como comparar meu conhecimento teológico com o seu. Ainda volto a afirmar que o senhor não pode dar aquilo que não tem. E ser igreja significa ser amor, ou ser de Deus, aquilo se é afirmado no Pai Nosso, é deixar com que Deus seja tudo em todos. E como na sua primeira encíclica o Papa Bento XVI titulou Deus Caritas Est, e ser igreja, defender a fé católica, exige um mínimo de caridade, o laço com a perfeição, a qual busco e imagino também que o senhor a busque, a perfeição em Deus. Na resposta à minha carta, o senhor afirmou que a missa não é uma ceia, e de fato não é apenas. O senhor me indicou a Mediator Dei de Pio XII, e lá se encontra redigido o seguinte, abre aspas, a igreja, pois, fiel ao mandamento recebido do seu fundador, continua o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, sobretudo com a Sagrada Liturgia, e o faz, em primeiro lugar, no altar, onde o sacrifício da cruz é perpetuamente representado e renovado, com a só diferença de modo de oferecer. Fecha aspas. Continuar o ofício sacerdotal de Jesus Cristo, mesmo que como igreja discente, significa assumir uma realidade talvez maior do que o conhecimento puramente teológico, onde o sacrifício da cruz é continuado. O Senhor, mais do que eu, sabe que a redenção tinha de passar pela cruz, que o erro dos fiéis, no princípio, foi de não entender o escândalo da cruz. Ou seja, se na Santa Missa representamos o sacrifício da cruz, então é na mesma que se inicia o projeto da salvação. É lá, na hóstia consagrada, que Cristo ressuscita em nós, que o Deus amor se faz vivo em cada um de nós. Ainda sobre a representação da grandeza de Cristo, a qual comentei e o senhor acusa de erro, encontra-se assim escrito por Pio XII, abre aspas, os infinitos e imensos méritos desse sacrifício, com efeito, não têm limites. Estendem-se à universalidade dos homens de todo lugar e de todo tempo, porque nele o sacerdote e a vítima é Deus homem, porque a sua imolação, como a sua obediência à vontade do Eterno Pai, foi perfeitíssima, e porque foi como cabeça do gênero humano que ele quis morrer. Fecha aspas. Se os infinitos méritos da cruz não correspondem à grandeza de Deus, não sei em que o Senhor acredita. Vós sois templos do Espírito Santo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Caro Orlando, ser igreja, ainda que dissente, é ser amor, é respeitar o sacrifício de Cristo para com a humanidade e difundir a verdade que é caridosa, que é sabedoria do Altíssimo e não tradicionalismo interpretativo como o senhor julga ser. Que bom que o senhor admite, abre aspas, sempre ensinei o oposto, o Vaticano II foi falível, fecha aspas. Afinal, o senhor também sabiamente conclui, abre aspas, nós não somos a igreja, fecha aspas. Então, não cabe ao senhor definir aquilo o que é válido ou não. O senhor ainda me indica orar pela vitória sobre a presunção. Que o senhor me faça humilde, esvazie meu ser e preencha-o com sua sabedoria, com sua história que me é entregue pela Eucaristia. Que Deus o abençoe. Muito prezado, salve Maria. Você declara que não sabe o que a Montfort defende, mas, apesar de não saber o que defendo, me critica. Uma coisa você sabe, que eu não tenho caridade, coisa que só Deus pode saber, pois só Deus conhece o que somos realmente. Mas pelo menos você imagina que eu busque a perfeição, o que já é alguma coisa. Você diz que Deus é amor.
Diga-me, o que é amor? E como Deus amor escreveu o terrível Salmo 58? É o amor que o faz me escrever, manifestando tanta amargura e insatisfação em sua alma? Disse-lhe que pedisse a Deus graças para você vencer sua presunção. Ora, eis o que você escreveu, julgando estar pontificando e ensinando. Ou seja, se na Santa Missa representamos o sacrifício da cruz, então é na mesma que se inicia o projeto da salvação, e lá, na hóstia consagrada, que Cristo ressuscita em nós, que o Deus amor se faz vivo em cada um de nós. Meu caro, dizer que na missa representamos o sacrifício da cruz é heresia. A missa não é um teatro onde se representa a morte de Cristo na cruz. Na missa se renova misticamente a morte de Cristo. E também não é certo dizer que Deus se faz vivo em nós pela missa e pela comunhão. Cristo está vivo, pois já ressuscitou. Cristo não nos torna vivos quando comungamos. Ele aumenta então a vida da graça em nós, se bem comungamos. Pois que para receber a Cristo Eucarístico, devemos já antes estar vivos pela graça santificante. É sacrilégio comungar estando mortos pelo pecado mortal. Esta pequena lição caridosa a dou para ajudar sua alma a ser um pouco mais humilde. E desde quando eu me disse tradicionalista? Claro que defendo a tradição da Igreja, mas evito dizer-me simplesmente tradicionalista por causa dos múltiplos sentidos que essa palavra tem. Por exemplo, o Vaticano I, o Concílio Infalível, de 1870, condenou o fideísmo dos filósofos tradicionalistas. A TFP se diz defensora da tradição, e o gnóstico René Guénon chamava a gnose de tradição. E Cristo condenou a tradição, a cabalá dos fariseus. Ao me atribuir o adjetivo tradicionalista, você mostra a presunção de saber o que é o tradicionalismo e o que pretende saber de mim mesmo internamente. Em suma, você pretende dar o que não tem, sabedoria e humildade, bancando ter uma caridade que não possui, pois não pode haver caridade sem a verdade. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli. PS. Poderia perguntar-lhe qual é a sua profissão? Por que você não a colocou em seus dados pessoais? Estudou você em seminário? Seu estilo e seu amor me parecem tão seminarísticos? Ou será imaginação minha? Orlando Fedeli.